Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço! Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de seringa, agulhas e pressurizada. A nossa conversa hoje é a respeito da mesoterapia. A mesoterapia é um assunto que particularmente eu estudo muito e gosto muito dele. E de uns tempos para cá apareceu no mercado a nossa caneta pressurizada, né? Caneta pressurizada, aqui essa que eu estou mostrando para vocês, é um presente da Mesodoctor, do pessoal Doutor da Estética, que me presenteou com esse produto, e um produto muito bom, que eu inclusive testei várias marcas para chegar nessa conversa que a gente vai ter hoje e travar aqui a batalha entre pressurizada e seringa e agulha. Uma batalha? Eu acredito que não. Você vai ver no decorrer da nossa conversa que elas podem ser associadas ou elas precisam ser destinadas aos públicos corretos. Nós temos mais de um público, tanto na clínica quanto de profissionais. Então, a gente precisa entender aonde que é mais interessante trabalhar com a pressurizada, quando é mais importante trabalhar com seringa e agulha. E nesse vídeo, eu quero trabalhar com você esses conteúdos, para te dar a condição de entender quando você precisa trabalhar com uma coisa ou com outra. Então eu quero que você preste bastante atenção e veja também os pontos em comuns. Não dá para a gente partir para um assunto que é semelhante ao outro sem que o fundamento seja o mesmo. Então nós vamos falar a respeito de um pouquinho do fundamento da mesoterapia, do princípio da mesoterapia, e isso vai valer tanto para seringa e agulha quanto para pressurizada, tá? Então fique atento aqui e preste atenção no que eu vou te falar agora. Então vamos lá, vamos trabalhar os princípios da mesoterapia. A mesoterapia, ela tem como característica geral trabalhar regiões ou fazer tratamentos localizados, tá? Aonde que a gente faz esses tratamentos localizados? Face, corpo, capilar, tá bom? Se a gente falar de face, a gente abrir um leque aqui para face, a gente vai estar falando de hidratação, a gente vai estar falando de melasma, a gente vai estar falando de olheira, tá? Vamos colocar aqui dentro da face a própria papada, ok? Quando a gente fala em corpo, a gente está falando de gordura localizada, celulite, estrias e flacidez. Flacidez e o capilar, né? A alopécia em geral, tá? E vamos falar aqui, ó, vou colocar ele aqui, que é uma coisa que o pessoal tá perguntando muito a respeito de barba, porque barba é a mesma técnica que a gente utiliza aqui na capilar, ok? Então, a ideia, qual que é? A ideia é a gente ir na região onde acontece a disfunção e utilizar substâncias que são substâncias lipolíticas, eutróficas, venotróficas e anestésicos. Anestésicas, ok?
essas combinações aqui, de forma que a gente formate uma mescla. Por exemplo, para gordura localizada, eu preciso principalmente de lipolíticos, mas eu tenho a situação da flacidez, que ela se instala a partir da saída da gordura, então eu preciso trabalhar substâncias eutróficas também. E como o processo é um processo inflamatório, depois que ele fez o seu papel de eliminar a gordura, eu preciso também de substâncias eutróficas. Então, quando eu vou estabelecer uma mescla, eu vou precisar combinar substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas. Agora, se eu falar em uma hidratação facial, por exemplo, eu vejo lá que tem rugas e tudo mais, eu vou trabalhar predominantemente com substâncias eutróficas. Agora, se eu for trabalhar capilar eu também vou trabalhar com maciçamente substâncias eutróficas, mas também substâncias venotróficas, que elas servem para estimular a circulação periférica e trabalhar as características nutritivas das substâncias eutróficas. Então, veja só, o princípio da mesoterapia é esse. Mas alguém pode perguntar assim, mas e as intramusculares? Intramusculares, na verdade, são aquelas preparações que eu já não sigo tanto esses princípios, mas com o objetivo de ganho de massa ou com o objetivo de tratar o emagrecimento acelerado, seja por compulsão por doce, por ansiedade, né? Ou então simplesmente com uma atividade termogênica. Aqui a gente vai trabalhar atrofia muscular. Ok. Então, esse é o princípio da mesoterapia. E a mesoterapia proposta lá por Dr. Pistor, além de ter essas características aqui, ela fala que é uma dose entre a alopatia, é uma dose de concentração de substâncias que fica entre a alopatia e a homeopatia. Né? Então, a dose da mesoterapia é essa dose. Tá? Uma dose, uma concentração intermediária, que tende a ser muito menor do que a alopática. Então, por isso, a gente trabalha aí com volumes de aproximadamente 10 ml para evitar o excesso de substância e promover intercorrências que a gente não deseja. Tá? Então, o princípio da mesoterapia é esse daqui, eu falo dele sempre, vocês têm aí outros vídeos que falam a respeito desse assunto, mas eu quis relembrar aqui para você, para ter condições da gente discutir a questão da seringa e agulha e a pressurizada. É isso que eu quero trabalhar com vocês. A técnica da convencional é aquela técnica onde a gente precisa muito bem saber a via de administração, mais a combinação de substâncias, que é a mescla, e depósito dessa mescla no tecido. E geralmente eu trabalho com vocês a questão de, na mesoterapia convencional, eu fazer uma região por vez, devido principalmente ao volume de substância, né? Então, geralmente a gente trabalha ali entre 10 e 15 ml no máximo e a gente trabalha uma região, ok? Agora, já a pressurizada, também ela respeita a via de administração. Eu preciso de uma mescla. Eu vou fazer um efeito depósito. E eu posso aqui trabalhar mais de uma região.
Por quê? Aqui na pressurizada, para ter os meus objetivos alcançados, eu uso uma quantidade, um volume menor de fármacos ou substâncias. Ok? Então, minha mescla aqui ela pode ter uma quantidade menor de substâncias e eu posso ter um volume menor. Então, se eu pensar aqui nos 10 ml que eu te sugiro para você trabalhar como limite, aqui, se for corporal, você consegue fazer uma região, mesmo que seja que a gente esteja falando de gordura localizada, de celulite. Aqui eu consigo fazer mais de uma região. Por exemplo, eu consigo fazer gordura localizada no abdômen, no flanco, aonde mais você quer fazer? No dorso, né? Dependendo da área, lógico, trabalhando com o mesmo limite de 10 ml. E muitas vezes eu posso também trabalhar situações diferentes. Posso trabalhar, digamos, aproximadamente 5 ml para fazer o tratamento corporal e posso trabalhar mais 2 ml para fazer um tratamento facial ou capilar ou papada, ok? Muito bem. Mas o que é mais importante você entender? É que aqui na convencional eu vou trabalhar com as camadas da pele e eu vou fazer um depósito aqui. E a situação fica concentrada, ou seja, entre epiderme e derme, ou eu posso fazer uma aplicação aqui na camada subcutânea, ok? Concentrada. Ou eu posso vir aqui na via intramuscular e fazer uma aplicação aqui e ter uma ação sistêmica, sem problemas nenhum, né? E agora o que acontece na mesoterapia pressurizada? Na mesoterapia pressurizada também eu tenho essas regiões. Então eu vou ter aqui, ó, um depósito, mas agora o depósito ele acontece assim, quando a gente faz uma aplicação, ele trabalha um leque maior de substâncias e ao invés de ser um depósito concentrado como é na convencional, ele é pulverizado, ok? Então, qual é a vantagem que isso dá? Menos volume, maior área. Então aí você pode falar assim, Nilson, também eu posso ter a desvantagem de ter menor concentração de fármacos, é verdade, né? E também ter aqui menor condição, né, de resposta. Você pode pensar isso. A concentração de fármacos sim, agora com resposta na maioria das vezes não. Isso daí eu já fui para campo para testar e verificar. Então, é assim, aqui geralmente a gente consegue fazer subcutânea 50 pontos e na via intradérmica a gente consegue fazer por volta de 100 pontos. Intramuscular, aí vai ser uma dose, porque o efeito é sistêmico, uma dose ou 2 doses por sessão. Agora, quando eu trabalho aqui a via intradérmica na pressurizada, eu consigo trabalhar, quando é intradérmica, uma concentração menor, eu chego a 200 pontos, né? Ainda trabalhando da forma que eu estou aqui me acostumando a trabalhar. Então, aqui, olha, quando você vai atingir o tecido subcutâneo, você, ao invés de ter aqui 50 pontos, você tem pelo menos 100 pontos. Por isso que eu te falo que você consegue trabalhar, por exemplo, a gordura localizada do abdômen, a gordura localizada do dorso, a gordura localizada do flanco, né?
e um espaçamento regional também bem interessante, entre 1 e 2 centímetros. Ok? Então, você vê aqui as diferenciações. Seringa e agulha mais localizado, um efeito depósito maior, e a pressurizada, a pulverização daquela substância, maior superfície de contato e maior resposta também. Isso em função também das quantidades que você utiliza de substâncias para você poder percorrer ou utilizar mais a pressão. Então, quando a gente fala de mesclas, o que a gente pode dizer de mesclas para pressurizadas e mesclas para seringa e agulha? O princípio vai ser o mesmo de lipolíticos, eutróficos, venotróficos e anestésicos, ok. Agora, existem substâncias lipolíticas que na pressurizada já não é bom você utilizar, como desoxicolato. Por quê? Ele é extremamente agressivo. Dependendo da camada que ele ficar depositado, ele pode trazer ali intercorrências importantes, então não dá para se trabalhar com eles. Outras substâncias, lipossoma de girassol, também complicado para utilizar, mas eu posso trabalhar muito bem com cafeína, posso trabalhar com pentoxifilina, que tem a função dupla, lipolítica e venotrófica. Posso trabalhar ali com saque, função lipolítica e eutrófica. Posso trabalhar com ioimbina. Posso trabalhar com L-carnitina. Ok? Para formar minha mescla. Eutróficos, podemos trabalhar com silício orgânico, posso trabalhar com DMAI, vitamina C, posso trabalhar com fatores de crescimento, ok? Aí nas mesclas a gente vai diversificando, trabalhando com aquilo que a gente gosta. Benzopirona, eu posso trabalhar com venotrófico, buflomedil, de novo a pentox, Então, e anestésicos a gente usa a lidocaína ou a procaína. Sempre trabalhando isso, olha, gordura localizada, foco em lipolítico, eutrófico e venotrófico. Uma mescla de gordura localizada. Agora, se eu for trabalhar a parte de flacidez eu vou trabalhar basicamente com substâncias eutróficas. Por que eu estou colocando 5 aqui? Porque geralmente a gente consegue trabalhar 5 substâncias para estabelecer uma mescla. E aqui eu geralmente tenho um volume de 10 ml. Ok? Isso vale para pressurizada e também para seringa e agulha, que é a técnica convencional. E assim a gente vai sucessivamente trabalhando entre elas. Vias de administração que a gente pode utilizar para ambas: intradérmica, subcutânea e a via intramuscular, ela fica restrita à convencional. Não consigo fazer pressurizada uma técnica intramuscular efetiva, eficiente, com menos risco de intercorrência. Então, olha lá, o meu desenho esquemático: epiderme, derme, hipoderme ou subcutânea e a via intramuscular. Consigo trabalhar muito bem aqui, consigo até trabalhar em nível de derme, se for o caso, subcutâneo. Então, intradérmica nessa transição, hipodérmica nessa região, e a intramuscular aqui, ficando o foco para convencional.
ok? Vias de administração. Muito bem. Intercorrências. Principal intercorrência. Bom, se a gente falar de intradermo convencional, o que a gente tem mais como intercorrência? Formação de nódulos, hematomas, prurido, dor, e a gente pode falar também, aí, quer falar de necrose? Vamos colocar aqui necrose nesse final. Vamos colocar um asterístico aqui no final que eu vou te explicar a respeito disso. Formação de nódulos. Na convencional acontece muito quando a gente trabalha com substâncias agressivas. Tá? Maior quantidade de substância agressiva, maior formação de nódulos e eles podem perdurar. Hematomas, quando a gente atinge vasos. Isso aqui acontece mais frequentemente na mesoterapia convencional. Não que não possa acontecer na mesoterapia por pressurizada, porque na mesoterapia por pressurizada eu trabalho com volume menor, mas existem sempre aquelas pessoas que querem exagerar no volume e por ponto também, e pode ter essa formação de nódulo, e também pode usar substâncias agressivas querendo trabalhar com a mesoterapia convencional, e aí vai formar um nódulo, e a tendência ali é de uma agressividade maior, porque como ela pulveriza, vai formar um nódulo meio que compacto e com um diâmetro maior. Agora, hematomas são os vasos. Quando você se distrai ou você não percebe a entrada do líquido, a entrada da agulha, através da pressurizada, que ela vem com uma pressão terrível, ou então com a agulha transpassando, aí forma um hematoma. Né? E no caso aqui da pressurizada, a apresentação do hematoma, por ela espalhar o líquido, ela acaba sendo muito maior do que na convencional. Isso já é percebido e você vê muito bem. E isso devido a exatamente a expansão da substância naquela região. Então, esse é um cuidado que se deve ter. Prurido. Prurido, sempre que você trabalhar com substâncias eutróficas, principalmente com características mais ácidas, como por exemplo vitamina C, você vai ter pruridos, tanto na pressurizada quanto na convencional, né? Na mesoconvencional e na mesopressurizada. Agora, dor. Dor. Os relatos o que a gente vai percebendo nas pessoas que recebem. Eu, por exemplo, peguei para utilizar a meso pressurizada nas clientes que mais sentiam dor na mesoterapia. E eu percebi que a dor na mesoterapia pressurizada é bem menor, independente da região, seja corporal, facial, capilar, é bem menor do que na mesoterapia corporal. Ok? Necrose. Necrose, gente, é uma situação assim, que ela é muito específica. Muito específica. Você só consegue promover uma necrose quando você promove exagero de volume, tá? Exagero de substâncias agressivas. Né? E ainda você não tem acompanhamento do seu cliente. Porque se você tem algum acompanhamento desse cliente, você começa a estimular uma compressa, pelo menos quente, alguma medida importante que evita a situação de necrose. Geralmente, eu atribuo a necrose a uma negligência. A negligência tem qualquer sentido. Ok? Aqui, vantagens. Bom, vamos pensar em vantagens e desvantagens para os clientes. Mesoterapia convencional, mesoterapia pressurizada. Vamos pensar nas vantagens para o cliente. Dor, aqui, mais baixo. Dor. E aqui, mais dor. Ok? E também a ausência de agulha aqui.
perfuração. Aqui, a ausência, ela desaparece. E aqui, ela é presente. Mas, o contrário, né, gente? Mesoterapia convencional, eu tenho agulha. E aqui, eu não tenho agulha. Aqui, menos dor. E aqui, mais dor. Mais dor. Então, só para ficar claro, na mesoterapia convencional eu vou ter mais dor, presença de agulha, mesoterapia pressurizada, menos dor e a ausência da agulha, ok? E isso faz com que muitos clientes tenham uma aderência maior aos tratamentos, tá? Maior aderência. Tá? Aos tratamentos. Aqui também a gente tem a situação, a gente pensar em preço. Aqui o preço, ele é um pouco menor. E aqui o preço é um pouco maior. Também na pressurizada eu consigo fazer mais sessões em um dia. E aqui menos sessão em um dia. Então você vê que para o cliente, de forma geral, ele começa a ver mais vantagens com a pressurizada do que com a mesoterapia corporal. Mas só que existe a seguinte situação. Todo mundo que olha para uma seringa e agulha, quando a gente fala de seringa e agulha, a pessoa pensa, né, que é potencializada a resposta, né? Então, isso ainda fica muito forte na convencional. E a pressurizada como nova, ela tem que provar a sua eficiência para poder garantir realmente essa situação. Se você pensar em mesoterapia convencional, você tem um custo baixo. Por quê? Você precisa de seringa, agulha e produto. Agora, se você pensar na mesoterapia pressurizada, você começa com um custo mais alto porque você tem que aderir um equipamento e um equipamento de qualidade. Um equipamento com Anvisa. Então, você tem um investimento inicial maior, né? E você vai precisar também de produtos, tá? Você vai precisar de produtos aí que atendam a sua necessidade. Então, para o profissional, ele precisa pensar muito bem nisso. Mas também tem aqueles profissionais que na convencional ele trava porque tem medo da agulha e da seringa. Da agulha e da seringa. Então, se não serve para ele, agora ele pode fazer mesoterapia pressurizada sem seringa e agulha. E tendo resultados muito próximos daqueles resultados da mesoterapia convencional. E também tem profissionais que não podem trabalhar com seringas e agulha. E a mesoterapia pressurizada, ela vem como solução para esses profissionais, para que eles não tenham que trabalhar na clandestinidade, escondido, ou então usando subterfúgios para conseguir os resultados da mesoterapia convencional, tá? Então, aqui, na verdade, eu vou também te dando uma condição de você estabelecer. Porque se você pensar assim, olha, a mesoterapia pressurizada é cara porque eu tenho uma caneta, eu tenho uma cápsula, uma seringa que eu utilizo, eu tenho um conector no produto e tal. Tudo isso é muito caro. Será? Quantas vezes você investe numa caneta? Uma vez, você pode fazer isso parcelado em 10 vezes, não sei. Depende do tamanho do seu sonho, depende de quanto você realmente está disposto. Essa é uma decisão que você precisa tomar, não é? O profissional, ele precisa ver custo-benefício. Antes você poderia dizer assim, eu não faço
o que os clientes chamam de enzimas, né? Que é um conceito aí que o mercado, o cliente final, ele chama muita atenção. E agora eu posso fazer e ainda posso fazer sem agulha. É como você vende o seu negócio. Agora, sem dúvida, aquele profissional que trabalha com seringa e agulha, trabalha muito bem, vai continuar fazendo seus resultados. É claro que aqui na pressurizada eu tenho uma restrição de produtos, tenho mesclas específicas e tudo mais. Por exemplo, a gente aqui desenvolveu uma série de mesclas exclusivas para esse meio. E olha só que interessante aqui, ó. Eu vou abrir para montar para você e te mostrar como que é simples. E é importante, você pode inclusive colocar as substâncias dentro de um frasco estéreo, misturar e ter a sua própria mescla, ou então você já pode comprar uma mescla pronta, e como você use mais de um procedimento, pode ficar muito mais tranquilo. Olha aqui, ó. Aqui é um conector, olha como isso daqui fica fechado, isolado, e esse equipamento, quando você faz a aquisição, ele já vem também estéreo. Então ele está acoplado, está bem fechado, e você encaixa aqui o que seria a seringa e faz a sua aspiração. Olha aqui, eu vou fazer aqui para você ver a aspiração, ó, a aspiração da substância, ó. Está aspirando, sem deixar bolha também. É o mesmo princípio que você vai precisar aqui, uma seringa, ó. E dentro desse procedimento aqui você tem, né, uma situação que é a da pressão, que ele forma aqui um gatilho, tá vendo? Aqui ele está armado e aqui desarmou. Então, olha aqui, ó. Eu coloco essa ponteira, que é uma ponteira para essa cápsula de 30 ou 0,3 ml. Aí, ó, esse lado aqui ele vai tratar das 30 unidades. Vamos lá, tá aqui. Eu venho, encaixo. E ela está pronta para eu trabalhar numa superfície. Ah, vou administrar facial, geralmente 5 unidades. Ajusto aqui as 5 unidades. Depois eu faço um vídeo para mostrar para você a prática disso, a utilização disso. E aí eu venho numa superfície muito bem acomodada e faço o disparo. Então, você vê assim que você entendendo bem essa utilização, ela é tranquila. No começo confunde um pouco e tudo mais, mas ela é muito tranquila depois na utilização. Uma desvantagem é que você tem que várias vezes reabastecer. Então você tem essas cápsulas, essas seringas, né, de 0,3 ml e de 0,5 ml. Se você for trabalhar aqui utilizando 5 unidades, né? Olha aqui, vou pôr aqui para você ver melhor, ó. 5 unidades, você consegue fazer nessa seringa 6 disparos. Se você usar uma cápsula dessa de 5 ml e usar 5 unidades, você consegue fazer 10 disparos. Geralmente o que se usa para gordura localizada? 10, e nas faciais 5 unidades. Entendeu? Se eu aqui estou fazendo uma gordura localizada, uma seringa dessa dá para fazer 3 disparos. Entendeu? E 6 disparos. Então, por isso que você também tem as seringas de 3 e de 5 ml. Ok? E a gente tem assim. Agora também a gente já desenvolveu algumas mesclas, né, da própria biometil, onde a gente já coloca no frasco, é só colocar o conector e fazer a extração. E aí o que é a vantagem disso tudo é que você pode usar a mesma mescla, várias vezes
ou seja, você pode usar um cliente de manhã, outro à tarde, porque se estão todas as substâncias já misturadas aqui, estabilizadas, você pode fracionar essa aplicação. Agora, a nossa boa e velha seringa agulha é aquilo, ó. Você vem aqui, vai, né, acoplar. Aqui você já tem um volume, por exemplo, essa seringa tem 3 ml, e aí eu vou administrar 0,2. Então, nessa configuração aqui, eu já consigo fazer cada 1 ml. Eu faço 5 aplicações vezes 3, 15. Então, é potencializado, é mais rápido você conseguir aqui aspirar uma substância e fazer mais aplicações. Enquanto na pressurizada você vai ter que reabastecer. Então você demora mais tempo para fazer uma técnica pressurizada do que uma técnica convencional. Ah, você investe mais? Claro, você investe mais, mas imagina aquele profissional que não podia, por exemplo, esteticistas, fisioterapeutas que não podiam trabalhar com seringa e agulha. Estavam de fora da mesoterapia. Agora eles estão aqui dentro da mesoterapia. E os outros profissionais, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, eles decidem se querem trabalhar com seringa ou agulha ou não. E aí fica a questão de investimento, de tempo, de segurança, de mais, menos intercorrências. Então, aqui fica uma seleção. Agora, o que eu posso concluir com você? Que em questão de resultados, nenhuma fica devendo para outra. Porque, como eu te mostrei, o princípio é o mesmo. Né? São respeitados os princípios e também os tecidos. Ah, tem o inconveniente da aplicação intramuscular não poder ser feita por pressurizado? Tem, mas eu também te digo que a aplicação intramuscular ela pode ser muito bem substituída por uma aplicação ou uma orientação, uma prescrição de uma substância, né, por via oral, uma cápsula, por exemplo, trabalhando termogênicos, e eu acredito até que vai ser muito mais eficiente no dia a dia do cliente, na facilidade de administração, na proximidade, porque quando você dispensa para ele uma cápsula, ele vai fazer uso daquilo 2 vezes por dia, por exemplo, durante todos os dias, inclusive sem precisar estar na sua clínica. Isso para ele dá flexibilidade, dá agilidade. Então ele vai estar ali continuando o tratamento e potencializando aquele tratamento no dia da sua sessão, e ele no dia a dia não vai esquecer, né, que está fazendo um procedimento contigo e o quanto que isso é importante para ele na continuidade do dia a dia, né? Então aqui a gente trabalhou bem uma discussão que com frequência me perguntam, né, se o que vale a pena, mesoterapia pressurizada ou seringa e agulha, qual que é mais eficiente? Mostrei aqui para você o seguinte, que a eficiência é muito semelhante. Você tem aqui uma redução de custos, dependendo do ponto de vista, e uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar de forma diferente.